É Marcos 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Diz assim: passando Jesus outra vez no barco para outra banda, ajuntou-se ele a uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe tocou a fonte do seu vestido, do seu sangue, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olha em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo pai e mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Amém? Amém. A gente não costuma ler, né, quase o capítulo todo, mas foi o que o Senhor falou no meu coração. Foi o que o Senhor falou comigo, né, quando eu estava meditando nessa palavra. Eu tenho uma filha que hoje tem 20 anos, para a glória de Deus. Nós temos uma de 23, a Fabiana, uma bênção na casa do Senhor, estudiosíssima. Deus tem feito milagres na vida da Fabiana. Nós temos a Isabela também, uma bênção, que é quem eu vou contar o testemunho. E temos o Davi, de 12 anos, que está com a minha mãe agora aqui. A Isabela, quando eu estava para vir para cá, só com a Fabiana pequenininha, na véspera da viagem, uma irmã esteve na nossa casa, na minha sogra. Ela fez a oração e no meio da oração Deus tomou ela em profecia e disse para mim: eu estou enchendo o seu ventre. E eu não queria ter mais filho, porque eu já tinha a Fabiana. Eis que eu estou enchendo o teu ventre. E eu olhei, eu senti a presença de Deus, mas ao sair dali, eu pensei:
pelo amor de Deus, que Deus vai me dar mais filho. Olha, quando Deus te prometer, não duvide, não duvide, porque Ele sabe o que faz. E quando Ele te promete te dar, você passa a amar tanto que no dia que é tirado, você não suporta. Você começa a falar, mas o Senhor quis me dar, eu não queria, né? Aqui, Aracaju para o Rio, eu passei mal. E a minha mãe falou, não vai não. Eu falei, não, mas eu vou, vai passar, deve ser a emoção da viagem. Quando eu cheguei lá, eu descobri que estava grávida. Uma gestação abençoada, tranquila, né? Tranquila. Até que com 8 meses eu estava no quintal, sentada numa cadeirinha igual essa, lendo a Bíblia, e eu estava ali sentadinha lendo. E um amigo do meu esposo estava soltando pipa, o quintal lá é muito grande. Pureza já esteve lá, né, Pureza? E ele veio soltando pipa. E quando ele veio puxando, eles fazem assim, né? Essa parte aqui dele bateu no meu queixo, assim, pra cima. E eu virei com a cadeira, eu era muito magrinha, com a cadeira, com tudo, e caí por cima da barriga. O movimento estava ficando cada vez mais fraco, o bebê. Mas eu não queria incomodar, eu não gosto de incomodar. Né? Como aquela mulher, ela falou, eu vou enfrentar todo mundo e vou tocar na hora. Ela não se incomodou, mas eu não gostava de incomodar. E aí, eu passei a noite toda ali orando, e aquele movimento cada vez mais lento, cada vez mais espaço, né, entre um movimento e outro. E de manhã eu falei assim para ele, eu acho que a Isabela não está mexendo. Aí ele falou assim, não, minha filha, é coisa da sua cabeça. Que eu já tinha ido no médico, né, à noite, ele foi trabalhar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu falei com a minha sogra assim, eu vou lá no centro de São João fazer uma outra, porque eu não sei, eu não estou passando bem, eu vou lá fazer uma outra, né? E fui quietinha, na época não tinha telefone, gente, para você ligar para avisar nada. E eu deixei a Fabiana com a minha sogra e desci. Quando eu cheguei no centro de São João, a minha doutora não estava, e o médico colocou o aparelho para ouvir o coração, e ele falou assim, eu não estou conseguindo ouvir o coração. Aí eu falei, como assim não está ouvindo o coração? Ele falou, não estou conseguindo ouvir. Eu não sei se entrou em óbito, assim, com essa calma. Barrigão de 8 meses, né? Aí não sei se entrou em óbito. Aí eu falei, mas o senhor tem que saber, né? Tem que ver. E ele foi e me mandou para a sala de ultrassom. Quando chegou na ultrassom, a médica começou a ultrassom e falou assim, não tem batimento cardíaco, seu bebê entrou em óbito. Gente, olha, ali eu olhei para ela e falei, como assim? Ela falou, você está acompanhada? Eu falei, não. Tem alguém para ligar? Eu falei, não, porque minha sogra está cuidando da minha filha menor. Ela não tem como vir, ela vai ficar nervosa. Eu vou embora assim mesmo. E ela falou, mas ela não pode. Eu falei, eu já estou indo. E saí, encontrei uma irmã na rua. Quando você encontrar alguém chorando, desesperado na rua, pare o que você estiver fazendo. Pare. Tudo vai passar, tudo vai se resolver. Mas aquela pessoa pode se desesperar e não dá tempo de socorrer, né? Pare o que você estiver fazendo e socorra. Eu encontrei uma pessoa na rua e ela falou assim, o que foi que você está chorando? Eu saí chorando muito. O que foi que você está chorando? Eu falei, a doutora disse que o bebê morreu, que está em óbito. E ela olhou para mim e falou assim, meu Deus, misericórdia. Ela é cristã. E ela foi para casa e eu fui para minha. Até hoje, eu não julgo ela, mas eu fico pensando, meu Deus, eu estava tão desesperada. E eu fui, tem uma linha do trem para passar, e eu não olhei mais nada, e eu fui, e o trem estava vindo, e um rapaz, um senhor que morava perto da minha casa, já faleceu. Quando ele viu que eu ia, mesmo com o trem vindo, ele percebeu que eu não estava ali. E ele me puxou. Quando ele me puxou, eu senti o vento do trem passar na barriga. E ele me levou até o portão de casa. Ele não era cristão. Mas ele me levou até em casa. Aleluia! Né? Nós somos seguidores de Cristo. Não podemos fazer isso com ninguém. Né? Não podemos de maneira nenhuma abandonar uma pessoa ferida, machucada, seja como for, né?
Eu estava num momento de desespero, eu podia, sei lá, pensar em me jogar de algum lugar, né? Podia passar tanta coisa na minha cabeça. E aquela moça que conhece a palavra, ela falou: vai na paz. E aquele senhor que não conhecia Jesus me levou até o portão de casa, né? Então, para servir o Senhor, a gente precisa servir durante o nosso proceder diário. Eu não posso pregar aqui o amor de Jesus e abandonar uma pessoa desesperada na rua. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, falei para minha sogra, ela me conseguiu o dinheiro, eu não tinha o dinheiro da passagem. Ela arrumou o dinheiro da passagem, eu fui para um hospital grande. Quando eu cheguei naquele hospital grande, me internaram. E o médico falou: olha, isso era de manhã. E tinha um relógio grande assim mesmo, grande, preto e branco, no fundo da sala. E o médico fez a ultra e constatou o óbito. E ele falou assim para mim: olha, à noite, 8 da noite, eu venho te buscar para o centro cirúrgico. Eu ainda pensei: ué, mas vai me deixar aqui até as 8. 8 da noite eu venho te buscar para o centro cirúrgico. Você vai ficar aqui quietinha, tá? E às 8 a gente vem te preparar. Falei: tá. Na época eu não tinha como falar com ninguém, não tinha telefone. E eu fiquei deitada e falando com Deus. Eu passei o dia inteiro dizendo: o Senhor está comigo. Somente isso. Depois eu entendi, sabe o que? Os psicólogos dizem que quando você já não acredita em algo, você precisa repetir várias vezes. E eu, inconscientemente, eu repeti várias vezes. Porque eu estava custando acreditar que eu ia sair dali com um caixão ao invés da minha filha no colo. Era uma criança saudável, de mais de 3 quilos já. E eu falei: não é possível que eu vou sair daqui com um caixão. Não é possível que Deus vai fazer isso comigo. E eu ficava falando para mim mesmo: Deus está comigo, Ele está comigo. E as lágrimas desciam assim, mas quando eu gritava, eu sou muito agitada. E isso até hoje me comove lembrar, porque eu não conseguia gritar e agitar. Eu fiquei deitada o dia inteiro com as lágrimas descendo e falando que o Senhor estava comigo. E quando faltava 10 para as 8 da noite, eu não comi o dia inteiro, não consegui. E depois eles colocaram um tempo de jejum, porque ia fazer uma cesárea. E quando eu olhei para o relógio, eu comecei, a conversar. Isabela, Deus me prometeu você, Isabela. E a Isabela mexia. E faltando 10 para as 8, eu senti mexer. Fez assim. Aí quando eu senti mexer, eu me alegrei, me deu vida, me deu alegria na alma. E eu olhei para a enfermeira que passava assim no fundo da sala, e eu falei assim: me ajuda aqui, que a minha filha mexeu. E ela tinha um vidro transparente, na lateral assim, vidro transparente dá reflexo, E elas, eu acho que não lembraram desse detalhe. E eu falei: minha filha mexeu. E ela lá atrás falou com a colega assim: tá doida. É o psicológico dela. Aí ela veio perto de mim e falou: é o seu psicológico. Você ainda vai sentir mexer, mesmo quando não estiver mais aí, é normal. É o seu psicológico. E eu falei para ela, não é o meu psicológico não. Ali eu me levantei, porque ali eu tive vida. Ali eu senti que Deus estava comigo, que tinha vida em mim, que a minha filha não estava. Ali eu tive toda a certeza da presença de Deus. E ali eu comecei a falar: não, a minha filha está viva, e eu quero outro ultrassom, eu quero outro exame. E comecei a me agitar. E chamaram o médico, porque já estava na hora, chamaram o médico veio e olhou e falou: mas a gente já fez o exame na senhora, mãezinha, fica tranquila. E eu olhei para ele e falei: não, só vou para o centro cirúrgico se fizer outra ultrassom. Aí ele falou: olha, se for para você ir tranquila,
eu vou pedir para fazer. Eu vou pedir para trazer o aparelho. Levaram o aparelho até a sala e começaram a fazer, e eles olhavam um para o outro, iam de frente para o médico, mas o monitor virado para ele, para as enfermeiras, e eu vendo eles olhando e ficando nervosa, eu falei, vocês não falam nada, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, como é que tá, Isabela? Aí ele olhou para mim, puxou assim um botãozinho assim que tinha numa mesinha onde ele mexia, e ele falou assim, aumentou o volume, aí ele começou, aí ele falou assim, olha, aleluia! O coração da Isabela, né, porque você só fala Isabela toda hora, o coração da Isabela está igual uma bateria de escola de cima. E eu falei, meu Deus, olha, e a sensação, eu estava anestesiada, sem crer, e ele falou, você vai ficar para fazer uma avaliação de como está a Isabela, de como está o bebê, e depois você vai ser liberada. Eu fui liberada para casa, e Deus deu vida para Isabela, vida com abundância. Mas na hora, uma semana depois, eu entrei no trabalho de parto, e a Isabela quase morreu de novo. Isabela ficou 16 horas sem batimento cardíaco, quando eu fiquei internada, antes, né, das 8 da noite, né? Isabela, esse período, ela ficou 16 horas sem batimento cardíaco. E na hora do parto mesmo, eu comecei a ter hemorragia. E com muita dificuldade, Isabela nasceu. Mas Isabela tinha um calombo na testa enorme. Os olhos da Isabela tinham mancha de sangue, ela fazia assim, virava. Era um nervoso. Os vasinhos aqui parecia que estava sujo de sangue. Eu limpava achando que estava escorrendo sangue. Mas ela, quando ela nasceu, o médico falou, ela forçou muito para nascer, ela lutou muito para nascer. E o sangue concentrou na cabecinha dela, né? Mas ela nasceu em tempo. E depois do nascimento da Isabela, Isabela teve alguns problemas e começou o tratamento neuropsicológico. Mas Isabela é perfeita, Isabela enxerga bem, usa óculos normal como todo mundo. Isabela anda, corre e brinca, mas a Isabela teve um problema. A Isabela, quando ela foi crescendo na casa do Senhor, Isabela odiava ir para a igreja. Isabela odiava ir para a igreja. E foi um processo longo, doloroso, porque eu não me conformava. Como que Deus dá vida, como que 16 horas sem batimento cardíaco, ela fala, ela enxerga, ela brinca, e ela fala, eu sou obrigada a ir para a igreja. Eu não me conformava com aquilo. Aleluia. Mas eu pedi a Deus sabedoria para lidar com aquela situação e fui levando. Isabela entrou em depressão, criança, né? Isabela ficou trancada no quarto, 6 meses ou mais, né? Meses. No canto de um quarto, uma criança. Aí você fala assim, por que a pessoa está com depressão? Está com dinheiro, está com saúde, por que tem depressão? Por que uma criança tem depressão? Né? Por que uma criança tem depressão? E eu não me conformava, ela no canto do quarto. Eu saía para a igreja, voltava, Isabela igual um bicho ali. A avó dela, pastora, ia lá, também não se conformava. E ela, Isabela, vem cá com a vovó, ela gritava. Qualquer pessoa que entrasse naquele quarto, ela gritava. Só saía obrigada. E eu falei, isso vai acabar em nome de Jesus. E um dia eu me arrumei para ir para a consagração, que era na varanda da casa da minha sogra. E o Senhor falou comigo. Quando eu terminei de me arrumar, parece que o Senhor tinha dito assim, olha, você vai se arrumar hoje para a consagração, mas a consagração vai ser aqui. Me arrumei para a consagração. Quando eu passei pelo quarto dela, Deus falou assim para mim, volta e prega para ela. Eu falei, Deus me livre. Ai, do jeito que ela grita, eu vou bater nela antes de ir para a consagração. Já vou perder a bênção que eu nem recebi ainda. Né? Como é que eu vou bater na menina? Eu passei de novo, Senhor, volta e prega para ela. Eu falei, não vou. Misericórdia, não é Deus não. Não é possível que Deus vai mandar eu pregar para Isabela. Eu já não aguento mais. Isabela entrava em crise de gritar, ela gritava mais de hora, né? Eu falei, não vai, cara.
E a consagração era na varanda da minha sogra, no mesmo quintal. Falei, ela vai entrar na crise de gritar, os irmãos vão passar ouvindo. Não vou não. Isso não é o Senhor que está mandando. E terminei de me arrumar, e quando eu sempre ia lá dar um beijinho nela, e quando eu fui, o Senhor falou, prega para ela. Aí eu falei, eu vou pregar, porque é melhor obedecer. E eu abri a Bíblia assim, eu falei, onde abrir? O Senhor está mandando eu pregar, eu não escolhi, não estudei, e eu abri. Quando eu abri, o Senhor me deu no tanque de Betesda, o aleijado, né? Do tanque de Betesda. E eu li aquela palavra toda. Quando eu terminei de ler, eu olhei para ela como se ali tivesse uma multidão. Não eu pensando, porque eu nem pensei, mas né, depois a gente olha e fala, como foi aquilo? Eu olhei para ela e falei para ela, hoje o véu do templo se rasgou, o acesso é livre. Você não precisa mais que ninguém te leve até o tanque. Você pode levantar e ir à casa do Senhor. Em nome de Jesus, todo demônio, potestade que te impede de ir à casa do Senhor vai ser jogada por terra hoje. Porque o véu do templo se rasgou. E eu tenho acesso direto ao Pai. E a presença de Deus está aqui. E você vai ser liberta. E fui para a consagração. Quando eu cheguei na consagração, estou eu lá adorando. Aí a pastora falou assim, Patrícia, é você que vai trazer a palavra, minha filha, porque o Senhor disse que é você. E eu levei a palavra do tanque de Betesda, porque Deus falou para mim continuar. E ali tinha uma jovem, que ela também estava em depressão. A mãe lutou muito para levar ela naquele dia. E ela foi liberta. Para a glória de Deus, nunca mais aquela jovem esteve em depressão. E quando nós